Livro Crônicas da Fundação, de Isaac Asimov. Último episódio da saga de ficção que popularizou o prolífico autor e cientista, narra o declínio de um império intergaláctico e a luta do herói Hari Seldon para impedir uma catástrofe maior. Sobre a obra aos 21 anos, Isaac Asimov começou a escrever sua série da Fundação, sem ter ainda consciência de que aquela obra viria a ser considerada uma pedra angular da ficção científica. Quase 5 décadas se passaram até que ele viesse a concluir o brilhante épico. Crônicas da Fundação, escrito pouco antes de sua morte, é o último e inesquecível presente do mestre à sua legião de admiradores. Em uma narrativa fascinante de perigo, intriga e suspense, Asimov relata a segunda metade da vida do herói Hari Seldon, seu alter ego, sua luta para aperfeiçoar a revolucionária teoria da psicohistória e firmar o meio através do qual estaria assegurada a sobrevivência da humanidade, a Fundação. Afinal, ele e seu fiel bando de seguidores sabem que o poderoso Império Galáctico está se desmoronando e sua inevitável destruição irá devastar toda a galáxia. Durante sua lendária carreira, Isaac Asimov escreveu mais de 470 livros sobre diversos assuntos. Nomeado grão-mestre da ficção científica pela Associação dos Escritores de Ficção Científica da América, é autor das premiadas séries da Fundação, do Robô e do Império. Crônicas da Fundação, além de completar o renomado épico, é a coroação de toda uma vida dedicada à escrita e um impressionante testamento do gênio criativo de Isaac Asimov. Parte 1 Eto Demerzeu, ETO. Embora não haja dúvida de que Demerzeu tenha sido verdadeiro governante durante a maior parte do reinado do imperador Cleon I, os historiadores se dividem quanto à natureza da sua administração. A interpretação clássica é de que ele era mais um na longa linha de opressores violentos e implacáveis que se sucederam no último século de existência do Império Galáctico, mas existem aqueles que insistem em defini-lo como um déspota benévolo. Este último ponto de vista está ligado ao seu relacionamento com Hari Seldon, que infelizmente até hoje não foi bem esclarecido, particularmente no que diz respeito ao curioso episódio de Laskin Joranum, cuja ascensão meteórica. Enciclopédia Galáctica. Capítulo 1. Repito, Hari, disse Hugo a Maril, que seu amigo, Demerzeu, está com problemas. Ele enfatizou ligeiramente a palavra amigo, com uma inconfundível expressão de desagrado. Hari Seldon percebeu o tom amargo, mas preferiu ignorá-lo. Levantou os olhos do tricomputador e replicou, e eu repito, Hugo, que isso não faz sentido. Em seguida, com um traço de contrariedade, apenas um traço, acrescentou, por que me faz perder tempo com a sua insistência? Porque acho que isso é importante, respondeu Amaril, sentando-se e olhando para ele com ar desafiador. O gesto indicava que não sairia dali facilmente. Ali estava e ali pretendia ficar. 8 anos antes, ele era um térmico em Dal. Mais baixo na escala social. Seria impossível. Seldon tirara daquela situação, transformando-o em um matemático, em um intelectual, mais do que isso, em um psicohistoriador. Nem por um minuto poderia esquecer o que fora e o que era agora, nem a quem devia a mudança, e isso queria dizer que se tivesse que falar asperamente com Hari Seldon, para o bem de Seldon, nem o respeito e amizade que sentia pelo homem mais velho, nem a preocupação com a própria carreira, o fariam calar-se. Devia isso, e muito mais, a Seldon. Escute, Hari, disse, agitando a mão esquerda no ar, por algum motivo que escapa à minha compreensão, você tem esse Demerzeu em alta conta, mas eu não. Ninguém cuja opinião eu respeite, a não ser você, acha que ele vale alguma coisa. Pessoalmente, não me importo com o que possa acontecer a ele, mas já que você se importa, não me resta alternativa a não ser conversar com você a respeito. Seldon sorriu, tanto pela franqueza do outro como pelo que considerava como uma preocupação infundada. Gostava de Hugo Amaril. Era uma das 4 pessoas que conhecera durante o curto período em que fora um fugitivo na superfície do planeta Trantor. Eto Demerzeu, Dors Venabili, Hugo Amaril e Reich. 4 pessoas diferentes de todas que conhecera desde então. Cada uma dessas pessoas, à sua maneira, era indispensável. Precisava de Hugo Amaril por causa dos seus conhecimentos dos princípios da psicohistória e da forma como sabia aplicá-los a novas situações. Era uma tranquilidade saber que se alguma coisa acontecesse a Seldon antes que a matemática da disciplina fosse totalmente formulada, e o progresso era tão lento, as dificuldades tão grandes, pelo menos restaria alguém para continuar a pesquisa. Sinto muito, Hugo. Não queria me mostrar impaciente nem fazer pouco das suas apreensões. É esse o meu trabalho. Não é fácil ser chefe de departamento. Foi a vez de Amaril sorrir e conter o riso. Desculpe, Hari, eu não devia achar graça, mas você não foi talhado para essa posição. Sei disso muito bem, mas terei que aprender. Preciso dar a impressão de que estou trabalhando em alguma coisa inócua, e nada
Nada pode ser mais inócuo do que ser chefe do departamento de matemática da Universidade de Strelin. Faço de conta que estou envolvido com tarefas sem importância para que ninguém fique curioso a respeito de nossas pesquisas no campo da psicohistória. Mas o problema é que eu realmente estou envolvido com tarefas sem importância e não tenho tempo para... Varreu com olhos o escritório, olhou para os computadores com arquivos aos quais apenas ele e Amaril tinham acesso, e que, mesmo que alguém os consultasse, tinham sido cuidadosamente codificados em uma simbologia especial que apenas os dois eram capazes de compreender. Depois que estiver mais familiarizado com o cargo, começará a delegar poderes e terá mais tempo livre para outras atividades, afirmou Amaril. Espero que sim, disse Seldon, sem muita convicção. Mas, afinal, o que há de tão importante a respeito de Eto Demerzeu? Simplesmente que Eto Demerzeu, o primeiro-ministro do imperador, está criando todas as condições para um golpe de Estado. Seldon franziu a testa. Por que ele teria interesse em fazer isso? Não disse que ele tem interesse. Está simplesmente fazendo isso, conscientemente ou não, e com uma ajuda substancial dos seus inimigos políticos. Por mim, está bem, você entende. Acho que, em circunstâncias normais, seria ótimo vê-lo fora do palácio, fora de Trantor, até fora do Império. Acontece que você tem Demerzeu em alta conta, e por isso acho que tenho o dever de preveni-lo, pois suspeito que não esteja acompanhando os acontecimentos políticos recentes tão de perto quanto deveria. Tenho coisas mais importantes para fazer, protestou Seldon. Como trabalhar no desenvolvimento da psicohistória? Concordo. Mas como vamos desenvolver a psicohistória se ignorarmos a política? Estou me referindo à política do dia a dia. Agora, é o momento em que o presente está se transformando no futuro. Não podemos nos limitar a estudar o passado. Sabemos o que aconteceu no passado. É com o presente e o futuro próximo que devemos comparar nossos resultados. Tenho a impressão de que já ouvi esse argumento antes. E vai ouvi-lo de novo. Parece que não adianta explicar isso a você. Seldon suspirou, recostou-se no assento e sorriu para Amaril. O rapaz podia ser insolente, mas levava a sério a psicohistória, e isso compensava tudo. Amaril ainda conservava a marca dos anos que passará trabalhando como térmico. Tinha os ombros largos e os músculos desenvolvidos de uma pessoa acostumada a trabalhos braçais. Não permitirá que a flacidez se apossasse do seu corpo e isso era bom, porque inspirava Seldon a resistir à tentação de passar o tempo todo atrás de uma escrivaninha. Ele não tinha a mesma força física que Amaril, mas ainda era um exímio truncador, embora já passasse dos 40 anos e não pudesse manter aquilo para sempre. Por enquanto, porém, continuaria. Graças aos exercícios diários, a cintura continuava fina e as pernas e braços ainda estavam firmes. Essa preocupação com Demerzeu não pode ser simplesmente porque ele é meu amigo. Você deve ter outra razão. É claro que tenho. Enquanto você for amigo de Demerzeu, sua posição aqui na universidade estará segura e poderá continuar a trabalhar em sua pesquisa da psicohistória. Aí está. Eu tenho motivo para ser amigo dele. É fácil de entender. Você tem interesse em agradá-lo. Isso eu compreendo. Quanto à amizade entre vocês dois, isso eu não entendo. Entretanto, se Demerzeu fosse alijado do poder, independentemente do efeito que isso pudesse ter sobre a sua posição, o governo passaria para as mãos de Cleon, o que certamente tornaria mais acelerada a decadência do Império. Chegaríamos à anarquia antes de termos tempo de investigar todas as implicações da psicohistória e usar a ciência para salvar a humanidade. Entendo o que quer dizer. Acontece que, sinceramente, não acho que vamos desenvolver a psicohistória a tempo de evitar a queda do Império. Mesmo que não seja possível impedir a queda, podemos amenizar seus efeitos. Não podemos? Talvez. Pois é isso. Quanto mais tempo tivermos para trabalhar em paz, mais chance teremos de evitar a queda, ou pelo menos amenizar seus efeitos. Já que é assim, temos a obrigação de salvar Demerzeu, mesmo que eu não goste dele. Você disse ainda há pouco que gostaria de vê-lo fora do palácio, fora de Trantor e até fora do Império. Isso em circunstâncias normais. Acontece que não estamos vivendo em circunstâncias normais e precisamos do nosso primeiro-ministro, mesmo que ele seja um instrumento de repressão e despotismo. Entendo. Mas que o faz pensar que o Império esteja tão próximo do abismo que a queda de um primeiro-ministro pode representar a gota d'água? A psicohistória. Está usando a psicohistória para fazer previsões? O arcabouço ainda não está completo. Como pode fazer previsões? Usando a minha intuição, Ari. As pessoas sempre usaram a intuição. Queremos algo mais, não queremos?
Queremos um tratamento matemático que nos forneça as probabilidades de acontecimentos futuros a partir de uma série de condições iniciais. Se a intuição fosse suficiente, não haveria necessidade da psicohistória. Não é uma questão de escolher uma ou outra, Ari. Estou falando de ambas. A combinação das duas pode ser melhor do que qualquer uma delas isoladamente, pelo menos até que a psicohistória seja aperfeiçoada. Se um dia chegar a ser, afirmou Seldon. Mas diga-me, onde está esse perigo para Demerzeu? Por que afirma que é possível que ele seja deposto? Está falando em deposição, não está? Estou, respondeu Amaril, muito sério. Então me explique. Perdoe a minha ignorância. Amaril enrubesceu. Está sendo condescendente, Ari. Certamente já ouviu falar de Jojo Joranum. Claro que sim. Ele é um demagogo. Espere, qual é mesmo seu planeta? Nishaya, certo? Um planeta sem importância, dedicado à criação de cabras, se não me falha a memória. Queijos de boa qualidade. Isso mesmo. Acontece que ele não é apenas mais um demagogo. Tem muitos seguidores e está ficando cada vez mais forte. Suas metas são a justiça social e uma maior participação política do povo. Foi o que ouvi dizer. Seu lema é: o governo pertence ao povo. Não é bem isso, Ari. O que ele diz é que o governo é o povo. Seldon assentiu. Sabe de uma coisa? Concordo com ele. Eu também. Estaria do lado de Joranum, se acreditasse que estava sendo sincero. Acontece que usa esse lema apenas para se promover. No fundo, o que deseja é derrubar Demerzeu. Depois disso, será fácil manipular o imperador Cleon. O objetivo final de Joranum é conquistar o trono. Você mesmo disse que houve vários episódios semelhantes na história do Império, e atualmente o Império está mais fraco e menos estável do que no passado. Um golpe que, em séculos passados, o teria apenas abalado, hoje pode ser capaz de despedaçá-lo. Será devastado pela guerra civil e não teremos a psicohistória para nos dizer o que deve ser feito. Agora estou entendendo aonde quer chegar, mas acho que não vai ser fácil derrubar Demerzeu. Não faz ideia de como o apoio a ele tem crescido ultimamente. Isso não faz muita diferença. Uma sombra pareceu passar pelo rosto de Seldon. Imagino por que os pais o batizaram de Jojo. Parece mais um apelido. Os pais não têm nada a ver com isso. Seu nome verdadeiro é Laskin, um nome muito comum em Nishaya. Ele próprio escolheu Jojo, provavelmente a partir da primeira sílaba do sobrenome. Uma infantilidade, não acha? Não, não acho. A multidão repete, Jo, 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 sem parar. É hipnótico. Nesse caso, disse Seldon, fazendo menção de voltar para diante do tricomputador e ajustar a simulação multidimensional que estava criando, vamos ver o que acontece. Como pode ser tão displicente? Estou lhe dizendo que o perigo é real. Não, não é, declarou Seldon, subitamente sério. Você não conhece todos os fatos. Quais são os fatos que não conheço? Discutiremos isso em outra ocasião, Hugo. No momento, continue o seu trabalho e deixe que eu me preocupe com Demerzeu e a sobrevivência do Império. Amaril apertou os lábios. Estava acostumado a obedecer a Seldon sem discutir. Está bem, Ari. Daquela vez, porém, era diferente. Voltou-se da porta e disse, está cometendo um erro, Ari. Seldon sorriu. Acho que não, mas ouvi sua advertência e não vou esquecê-la. Não se preocupe, vai dar tudo certo. No momento em que Amaril deixou o escritório, o sorriso desapareceu dos lábios de Seldon. Será que tudo iria dar certo mesmo? Capítulo 2. Embora Seldon não tivesse esquecido a advertência de Amaril, não pensava nela com frequência. Seu 40º aniversário chegou e passou, com o golpe psicológico de praxe. 40 anos. Já não era nenhum rapaz. A vida não mais se estendia à sua frente como um vasto território inexplorado, o horizonte perdido na distância. Estava em Trantor há 8 anos e o tempo passará muito depressa. Mais 8 anos e estaria chegando à casa dos 50. Dali a velhice seria um passo. E ainda não tinha conseguido desenvolver a psicohistória como desejava. Amaril falava em leis, formulava equações, baseando-se em parte na teoria e em parte na intuição. Mas como poderia testar a validade das hipóteses? A psicohistória não era uma ciência experimental, ou pelo menos as experiências exigiriam populações inteiras, levariam séculos para ser concluídas e envolveriam uma ausência total de responsabilidade ética. Era um problema impossível, e ele se ressentia de ter que perder tempo com as atividades do departamento,
de modo que foi para casa naquele dia de mau humor. Normalmente, bastava pôr os pés do lado de fora do escritório para se sentir melhor. O campus tinha um pé direito muito alto e lhe dava a sensação de estar ao ar livre sem a necessidade de submeter-se às intempéries, como em sua primeira e única visita ao Palácio Imperial. Havia árvores, gramados e alamedas, quase como se estivesse no campus da universidade onde se formara, em Helicon. Naquele dia tinha sido criada a ilusão de um céu nublado, com a luz solar. Não havia nenhum sol, é claro, mas apenas luz solar, aparecendo e desaparecendo a intervalos irregulares. E estava fazendo um pouquinho de frio. Apenas um pouquinho. Seldon tinha a impressão de que os dias frios estavam ficando um pouco mais frequentes nos últimos tempos. Será que Trantor estava economizando energia? Será que estava trabalhando com menos eficiência? Ou será, ele fez uma careta quando pensou nisso, que estava ficando velho e seu sangue tinha ficado mais ralo? Enfiou as mãos nos bolsos do casaco e encolheu os ombros. Em geral, não precisava prestar atenção no caminho. Seu corpo conhecia muito bem o caminho do escritório até a sala do computador e dali até o apartamento. Caminhava sem reparar nas coisas que o cercavam, imerso em seus pensamentos. Naquele dia, porém, um som penetrou na sua consciência. Um som sem nenhum significado. Jô, 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 Jô. Era fraco e distante, mas o fez lembrar-se de alguma coisa. Sim, a advertência de Amaril. O demagogo. Estaria ali, no campus. As pernas o fizeram mudar de rumo, quase sem pensar, e o levaram, passando por uma pequena colina, até o estádio, que era usado como campo de esportes e centro de reuniões dos estudantes. No meio do campo, uma pequena multidão aplaudia com entusiasmo um desconhecido que discursava, em tom veemente, de cima de uma plataforma. De uma coisa tinha certeza: aquele homem não era Joranum. Seldon vira Joranum algumas vezes na holovisão, e desde a conversa com Amaril começara a prestar atenção nele. Joranum era corpulento e sorria com uma espécie de cumplicidade maliciosa. Tinha cabelos ruivos e olhos azuis. O orador era franzino e tinha cabelos escuros. Seldon não estava prestando atenção nas palavras, mas ouviu a frase, distribuir melhor o poder. E os vivas com que foi recebida. Ótimo, pensou Seldon, mas como pretende conseguir isso? Além do mais, será que está sendo sincero? Agora estava no meio da multidão e olhou em torno, à procura de um conhecido. Avistou Finangelos, um jovem estudante de matemática. Era um rapazinho simpático, moreno, cabeludo. Finangelos. Chamou. Professor Seldon, disse Finangelos, depois de olhar fixamente para ele por alguns momentos, como se não pudesse reconhecê-lo longe de um terminal de computador. Aproximou-se. O senhor veio escutar esse sujeito? Vim para cá atraído pelo barulho. Quem é ele? O nome é Namarti, professor. Está falando em nome de Jojo. Isso eu já sei, afirmou Seldon, enquanto a multidão prorrompia novamente em aplausos. Aparentemente, o orador tinha acabado de dizer mais alguma frase de efeito. Mas quem é esse Namarti? Não me lembro do nome. Em que faculdade ensina? Ele não é professor da universidade, professor. É um dos homens de Jojo. Se ele não trabalha aqui, não tem direito de falar em público sem permissão. Será que ele tem permissão? Não sei, professor. Pois então vamos descobrir. Seldon fez menção de dirigir-se para a plataforma, mas Finangelos segurou-o pelo braço. É melhor não fazer isso, professor. Ele não está sozinho. Havia 6 rapazes musculosos atrás do orador, de braços cruzados, com cara de poucos amigos. Seguranças. Isso mesmo. Mesmo que tenha uma permissão, ela não cobriria os seus capangas. Finangelos, telefone para a polícia do campus. Na verdade, não sei por que eles ainda não estão aqui. Talvez não queiram se envolver, murmurou Finangelos. Por favor, professor, não faça nada até eu voltar. Se quer que eu chame a PC, eu chamo, mas espere até eles chegarem. Talvez eu possa resolver isso sozinho. Começou a abrir caminho entre os espectadores. Não foi difícil. Alguns o reconheceram, e todos podiam ver o distintivo de professor que levava no ombro. Apoiando-se com as 2 mãos, subiu para a plataforma com um leve gemido. Pensou com tristeza que 10 anos antes teria vencido a altura de 1 metro usando apenas uma das mãos e sem gemer. Endireitou o corpo. O orador tinha parado de falar e estava olhando para ele, desconfiado. Gostaria de ver sua permissão para falar aos estudantes, disse Seldon, calmamente. Quem é você? Perguntou o orador,
em voz alta, como se quisesse que todos o escutassem. Sou um membro do corpo docente desta universidade, respondeu Seldon, também em voz alta. Onde está sua permissão? Não reconheço seu direito de me interrogar a respeito. Os rapazes que estavam com ele chegaram mais perto. Se não tem permissão, é melhor se retirar imediatamente. E se eu me recusar? Para seu governo, a polícia do campus está a caminho. Seldon voltou-se para os estudantes. Meus caros alunos, o direito de expressão e manifestação é garantido nesta universidade, mas poderá ser revogado se permitirmos a realização de palestras não autorizadas por parte de... Sentiu uma mão pesada no ombro e interrompeu o que estava dizendo. Olhou para trás e viu que era um dos seguranças. O homem disse, com forte sotaque que Seldon não conseguiu identificar imediatamente: deu fora daqui, depressa. De que adiantaria? Disse Seldon. A polícia do campus vai chegar a qualquer momento. Nesse caso, declarou o orador, na Marty, com um sorriso diabólico, vai haver um tumulto. Isso não nos assusta nem um pouco. Claro que não. Vocês bem que gostariam, mas não vai haver nenhum tumulto. Vão embora pacificamente. Voltou-se de novo para os estudantes e tirou a mão que estava no seu ombro. Vamos cuidar para que seja assim, não vamos? Alguém na multidão gritou. É o professor Seldon. Ele está certo. Deixem-no em paz. Seldon percebeu que a multidão estava indecisa. Havia alguns, ele sabia, que adorariam um confronto com a polícia do campus, mesmo que fosse apenas por uma questão de princípios. Por outro lado, certamente havia outros que conheciam pessoalmente ou que, mesmo que não o conhecessem, não aceitariam que um membro do corpo docente fosse intimidado por aqueles brutamontes. Cuidado, professor! Advertiu uma voz feminina. Seldon suspirou e olhou para os agressores. Não sabia se seria capaz de enfrentá-los. Apesar de ser um excelente truncador, talvez seus reflexos não fossem suficientemente rápidos. Um dos capangas se aproximou, excessivamente confiante, é claro. Não estava com pressa, o que deu a Seldon o tempo de que necessitava. O homem estendeu o braço, tentando empurrá-lo, o que tornou as coisas ainda mais fáceis. Seldon agarrou-lhe o braço, girou o corpo, fez um movimento rápido, com um gemido, porque tinha que gemer. E o homem saiu voando, movido em parte pelo seu próprio impulso. Foi cair na beira da plataforma, com o ombro deslocado. A inesperada reação de Seldon fez a multidão dar vivas. Instantaneamente, um orgulho institucional tomou conta da plateia. Muito bem, professor! Exclamou uma voz solitária. Outros se juntaram a ele. Seldon ajeitou o cabelo e procurou respirar normalmente. Empurrou com o pé o capanga caído para fora da plataforma. Mais alguém? Perguntou, sem levantar a voz. Não acham melhor irem embora? Vendo que na Marty e os outros 5 capangas não sabiam o que fazer, Seldon disse, os estudantes estão do meu lado. Se insistirem, eles vão reduzi-los a pedacinhos. Ok, quem é o próximo? Um de cada vez, por favor. Disse a última frase em voz alta, fazendo pequenos movimentos desafiadores com os dedos. A multidão aplaudiu. Na Marty permaneceu teimosamente onde estava. Seldon colocou-se atrás dele e deu-lhe uma gravata. Vários estudantes subiram na plataforma e se colocaram entre os dois e os guarda-costas, gritando, um de cada vez. Um de cada vez. Seldon apertou com mais força a garganta do outro e sussurrou no seu ouvido, sei o que estou fazendo, na Marty. Tenho experiência. Um movimento em falso e esmago-lhe a laringe. Se dá valor à sua voz, obedeça-me. Quero que diga aos seus capangas para irem embora. Se disser qualquer outra coisa, serão suas últimas palavras. E se voltar a este campus, não serei tão complacente. Afrouxou ligeiramente a pressão. Na Marty disse, com voz rouca, vão embora. Vão embora. Os capangas se retiraram apressadamente, levando com eles o colega ferido. Momentos depois, quando a polícia do campo chegou, Seldon disse a eles, desculpe, senhores. Alarme falso. Deixou o estádio e foi a pé para casa, bastante contrariado. Revelara uma faceta de sua personalidade que não pretendia revelar. Ele era Ari Seldon, o matemático, e não Red Seldon, o truncador. Além do mais, pensou, aborrecido, Dors na certa ficaria sabendo. Pensando melhor, era melhor contar à moça o que acontecerá, antes que ela ouvisse uma versão exagerada dos fatos. Ela não iria gostar nada. Capítulo 3. Dors realmente não gostou. Quando Seldon chegou,
Ela estava à espera na porta do apartamento, com a mão na cintura, muito parecida com a Dors que ele vira pela primeira vez naquela mesma universidade, 8 anos antes. Esguia, de corpo fino, cabelos dourados com um leve tom de ruivo, muito bonita a seus olhos, embora talvez não fosse bonita em termos objetivos. Seldon não se sentia capaz de julgá-la em termos objetivos. Dors Venabili. Foi o que Seldon pensou quando viu seu rosto calmo. Havia muitos planetas, e mesmo setores de Trantor, em que ela teria passado a se chamar Dor Seldon, mas isso, na opinião de Seldon, seria colocar indevidamente uma marca de propriedade na moça, o que ele se recusava a fazer, embora o costume fosse adotado desde os tempos nebulosos da Era Pré-Imperial. Já soube do que aconteceu, disse Dors, com um leve movimento de cabeça que mal agitou os cachos de cabelo dourado. O que vou fazer com você? Um beijo não seria nada mal. Pode ser, mas primeiro vamos discutir este assunto. Entre. Seldon entrou e fechou a porta. Você sabe, querido, que tenho meu curso e minha pesquisa. Ainda estou escrevendo aquela horrível história do reino de Trantor, que você considera essencial para o seu trabalho. Será que eu devia largar tudo para ficar a seu lado e protegê-lo? Sinto-me responsável por você. Ainda mais agora, que está fazendo progresso no campo da psicohistória. Fazendo progresso. Gostaria de estar. Mas você não precisa me proteger. Não preciso. Mandei Reich à sua procura. Afinal de contas, você estava atrasado e fiquei preocupada. Geralmente você avisa quando vai chegar tarde. Desculpe se estou falando como se fosse sua guardiã, Ari, mas a verdade é que sou sua guardiã. Já lhe ocorreu, minha guardiã, que de vez em quando posso querer um pouco de liberdade? Se alguma coisa acontecer com você, o que vou dizer a Demerzeu? Cheguei atrasado para o jantar? Você já ligou para o serviço de jantar? Não. Estava à sua espera. Já que está aqui, ligue você. É bem mais requintado que eu em matéria de comida. E não mude de assunto. Reich não informou que eu estava bem? Que mais há para discutir? Quando ele encontrou você, a situação estava sob controle, mas ele não teve tempo de me contar os detalhes. Em que tipo de confusão você se envolveu? Seldon deu de ombros. Estavam realizando uma reunião ilegal, Dors, e acabei com ela. Se eu não agisse, a universidade teria um problema e tanto pela frente. E só você estava em condições de evitá-lo? Ari, você não é mais um truncador. Você é um velho? Completou Seldon. Para um truncador, sim. Você tem 40 anos. Como se sente? Meio enferrujado. Posso imaginar. Se continuar a fazer de conta que ainda é um jovem atleta heliconiano, um dia desses vai quebrar uma costela. Agora conte-me exatamente o que aconteceu. Eu lhe contei que a Maril acha que a demagogia de Joranum pode trazer dificuldades para Demerzeu. Jojo. Sim, você me contou. O que você não me contou? O que aconteceu hoje na universidade? Um grupo de estudantes se reuniu no estádio. Um partidário de Jojo, chamado Namarti, estava fazendo um discurso. Namarti é Gambol Den Namarti, o braço direito de Joranum. Parece que você sabe mais a respeito dele do que eu. Seja como for, ele estava falando para uma verdadeira multidão. Não tinha permissão para fazê-lo, e acho que pretendia causar algum tipo de tumulto. Se conseguisse fechar a universidade, mesmo que por pouco tempo, acusaria Demerzeu de atentar contra a liberdade de expressão. Eles põem a culpa em Demerzeu de tudo o que acontece de errado. Mas eu os detive. Consegui pô-los para fora antes que houvesse um tumulto. Parece orgulhoso disso. E por que não? Nada mal, para um homem de 40 anos. Foi por isso que interveio? Para mostrar do que ainda é capaz? Seldon pensou na resposta enquanto ligava para o serviço de jantar. Afinal, disse, não. Eu estava realmente preocupado com a universidade. Também estava preocupado com Demerzeu. Acho que as histórias de Hugo me afetaram mais do que eu pensava. É tolice, Dors, porque sei que Demerzeu é perfeitamente capaz de cuidar de si mesmo. Não posso revelar isso a Hugo, nem a mais ninguém, mas nós dois conhecemos a verdade. Respirou fundo. Ainda bem que pelo menos posso conversar com você a respeito. Nós dois sabemos que Demerzeu é intocável. Nós e mais ninguém. Dors apertou um botão na parede e uma luz suave, cor de pêssego, iluminou a sala de jantar. Os dois foram até lá. A mesa já estava posta, com copos, talheres e pratos. Quando se sentaram, o jantar começou a chegar. Aquela hora tardia, a demora era mínima, e Seldon recebeu com toda naturalidade. Há muito tempo se acostumara àquela posição social,
que tornava desnecessário que os dois frequentassem os refeitórios públicos. Seldon saboreou os fermentes que aprenderá a apreciar durante estada em Micogem, a única coisa naquele setor estranho, místico, retrógrado, machista, que não detestara. Em que quer dizer com intocável? Perguntou Dors. Ora, querida, você sabe que ele é capaz de afetar as emoções das pessoas. Se achar que Joranum está ficando perigoso, pode alterá-lo, afirmou, com um gesto vago. Fazê-lo mudar de ideia. Dors parecia pouco à vontade e a refeição prosseguiu em um silêncio pouco natural. Só depois que terminaram e as sobras, pratos, talheres e todo o resto desceram pelo duto de refugos ao lado da mesa foi que a moça disse: Não sei se devo falar a respeito, Ari, mas não posso deixar que seja traído por sua inocência. Inocência? Repetiu Seldon, franzindo a testa. Isso mesmo. Nunca discutimos este assunto. Não esperava que ele viesse à baila, mas Demerzeu tem suas limitações. Ele não é intocável. Pode ser vencido, e Joranum é um perigo real. Está falando sério? Estou. Você não compreende os robôs, principalmente um robô tão complexo como Demerzeu, mas eu sim. Capítulo 4. Houve um novo silêncio, mas dessa vez porque Seldon estava pensando furiosamente. Sim, era verdade. Sua mulher parecia entender profundamente de robôs. Ari pensara nisso muitas vezes nos últimos anos, até desistir e esquecer o assunto. Se não fosse por causa de Eto Demerzeu, um robô, Ari jamais teria conhecido Dors. Porque Dors trabalhava para Demerzeu. Fazia 8 anos que Demerzeu colocara Dors no caso Ari, encarregando a moça de protegê-lo durante sua fuga pelos vários setores de Trantor. Embora agora fosse sua esposa, sua cara metade, Ari ocasionalmente pensava na estranha ligação de Dors com o robô. Era a única parte da vida de Dors que não lhe dizia respeito. E isso lhe trouxe à mente a questão mais crucial de todas. Seria por amor que Dors estava com ele, ou apenas por obediência a Demerzeu? Gostaria de acreditar na primeira hipótese, e no entanto, sua vida com Dors Venabili era feliz, mas por um preço, com uma condição. A condição era ainda mais penosa porque tinha sido estabelecida não em discussão aberta, mas por um acordo tácito. Seldon sabia que encontrara em Dors tudo o que poderia desejar em uma esposa. Não tinha filhos, é verdade, isso não o incomodava. Tinha Reich, a quem amava como um filho. O simples fato de pensar a respeito representava a quebra do acordo que lhes permitirá viver em paz e conforto durante todos aqueles anos. A lembrança o deixou irritado. Procurou pensar em outra coisa. Aprenderá a aceitar o papel da moça como protetora e continuaria a fazê-lo. Afinal de contas, era com ela que compartilhava um lar, uma mesa e uma cama, não com Eto Demerzeu. A voz de Dors tirou-o do devaneio. Eu perguntei se ficou aborrecido. Ari. Seldon teve um sobressalto quando percebeu que a moça estava falando pela segunda vez. Desculpe, querida. Não fiquei aborrecido. Estava pensando em como responder à sua afirmação. A respeito de robôs? Ela parecia muito calma ao pronunciar a palavra. Você afirmou que entende muito mais de robôs do que eu. Como espera que eu reaja? Fez uma pausa e depois acrescentou, sabendo que estava correndo um risco, isto é, sem ofendê-la. Não disse que você não entendia de robôs, e sim que não compreendia os robôs. Tenho certeza de que conhece muitas coisas a respeito de robôs, talvez até mais do que eu, mas conhecer não é necessariamente compreender. Dors, você está usando paradoxos para me irritar. Os paradoxos são sempre causados por ambiguidades, propositais ou não. Não gosto de paradoxos na ciência e não gosto deles em conversas informais, a menos que tenham propósitos humorísticos, o que não parece ser o caso. Dors riu da sua maneira discreta, quase como se o humor fosse precioso demais para ser compartilhado sem reservas. Sabe que às vezes você fica pedante quando se aborrece? Mas vou tentar lhe explicar. Não tive nenhuma intenção de irritar você. A moça deu-lhe um tapinha na mão, e Seldon percebeu, surpreso e ligeiramente envergonhado, que ela estava crispada. Dors prosseguiu. Você fala muito a respeito da psicohistória. Pelo menos comigo. Já notou isso? Seldon pigarreou. Claro que sim, e peço desculpas. O projeto é secreto, por sua própria natureza. A psicohistória não dará certo a menos que as pessoas envolvidas nada saibam a respeito, de modo que só posso conversar sobre o assunto com Hugo e com você. Para Hugo, é tudo intuição. Ele é brilhante, mas é também tão irrefletido que preciso agir com prudência, para mantê-lo na linha. Entretanto, também tenho meus voos de imaginação, e gosto de repetir minhas ideias em voz alta,
mesmo que... Ele sorriu, mesmo que eu saiba que você não entende uma palavra do que estou dizendo. Sei que pensa assim, e não me importo. Eu realmente não me importo, Ari, de modo que não quero que você mude a sua maneira de ser. Naturalmente, não compreendo a sua matemática. Sou apenas uma historiadora, e nem mesmo uma historiadora da ciência. No momento, o estudo da influência das mudanças econômicas sobre os acontecimentos políticos toma a maior parte do meu tempo. Pensa que não sei? Ultimamente, você só tem falado sobre isso. E quando chegar a hora, seus conhecimentos serão muito úteis para minha teoria da psicohistória. Ótimo! Agora que sabemos por que você continua a meu lado, eu sabia que não era por causa de minha beleza radiante. Deixe-me dizer que uma vez ou outra, quando sua discussão se desvia do terreno puramente matemático, tenho a impressão de que percebo aonde quer chegar. Você já comentou comigo várias vezes o que chama de necessidade de minimalismo. Acho que entendo o conceito. Com isso, você quer dizer... Sei o que quero dizer. Dors pareceu ofendida. Não seja tão orgulhoso, por favor, Ari. Não estou tentando explicar a psicohistória a você. Estou tentando explicá-la para mim mesma. Você diz que gosta de repetir seus pensamentos em voz alta. Não é justo que eu faça o mesmo? É justo, mas não precisa me acusar de ser orgulhoso só porque... Chega. Cale a boca. Você me disse que o princípio do minimalismo é muito importante para a psicohistória aplicada, ou seja, para a arte de tentar transformar acontecimentos indesejáveis em acontecimentos desejáveis, ou pelo menos aceitáveis. Você me disse que as mudanças a serem executadas devem ser as menores possíveis. É verdade, concordou Seldon, com entusiasmo, porque... Não, Ari. Sou eu que estou tentando explicar. Nós dois sabemos que você conhece perfeitamente o assunto. Devemos usar o princípio do minimalismo porque toda mudança, qualquer mudança, tem milhares de efeitos colaterais que nem sempre podem ser previstos. Se a mudança for muito grande e os efeitos colaterais muito numerosos, o resultado estará muito longe do planejado, a ponto de se tornar imprevisível. Isso mesmo, disse Seldon. É isso que define os efeitos caóticos. O problema é saber se existem mudanças suficientemente pequenas para que as consequências sejam previsíveis ou se a história humana é inevitavelmente caótica. Foi isso que, desde o início, me fez pensar que a psicohistória não era. Eu sei, mas você não está me deixando concluir. Não estou interessado em saber se é possível executar mudanças suficientemente pequenas. O fato é que toda mudança maior que um certo mínimo é caótica. O mínimo pode ser zero, mas, mesmo que não seja zero, deve ser muito pequeno, e não é fácil encontrar uma mudança que seja ao mesmo tempo suficientemente grande para ser significativa e suficientemente pequena para introduzir perturbações caóticas. Essa, pelo que pude entender, é a essência do princípio do minimalismo. Mais ou menos, observou Seldon. Naturalmente, a questão pode ser expressa de forma muito mais compacta e elegante na linguagem da matemática. Veja, por exemplo, poupe-me, disse Dors. Já que você usa o princípio do minimalismo na psicohistória, Ari deveria também usá-lo com relação a Demerseu. Você tem o conhecimento, mas não a compreensão, porque aparentemente não lhe ocorreu aplicar as regras da psicohistória às leis da robótica. Não entendo aonde você quer chegar, replicou Seldon, debilmente. Ele também tem que usar o minimalismo, não é mesmo, Ari? Pela primeira lei da robótica, um robô não pode fazer mal a um ser humano. Esta é a primeira regra para um robô comum, mas Demerseu não é um robô comum. Para ele, a Lei Zero é uma realidade e tem precedência até mesmo sobre a primeira lei. A Lei Zero diz que um robô não pode fazer mal à humanidade como um todo. Isso coloca Demerseu no mesmo dilema que você tem que enfrentar em seus estudos da psicohistória. Não percebe? Estou começando a perceber. Espero que sim. Se Demerseu é capaz de influenciar as pessoas, certamente procura fazê-lo sem causar efeitos colaterais indesejáveis. Já que é primeiro-ministro do imperador, os efeitos colaterais com os quais tem que se preocupar devem ser muito numerosos. Que é que isso tem a ver com nossa discussão? Pense. Você não pode contar a ninguém, exceto eu, naturalmente, que Demerseu é um robô, porque ele ajustou a sua mente para que não possa fazê-lo. Mas o ajuste necessário foi tão grande assim? Você estava interessado a revelar a todos que ele é um robô? Estava interessado em desmoralizá-lo quando precisava da sua proteção, das suas verbas, da sua influência? Claro que não. O ajuste que ele teve de fazer foi muito pequeno, apenas o suficiente para impedir que você dissesse a verdade em um momento de raiva ou descuido. Um ajuste tão pequeno que provavelmente não teve efeitos colaterais significativos.
É assim que Demerzeu procura governar o império em geral. E o caso de Joranum? O caso de Joranum é diferente. Ele faz oposição sistemática a Demerzeu. É claro que Demerzeu poderia mudar isso, mas não sem afetar profundamente a personalidade de Joranum, o que traria consequências que nem mesmo Demerzeu seria capaz de prever. Em vez de correr o risco de fazer mal a Joranum, de produzir efeitos colaterais capazes de fazer mal a outras pessoas e possivelmente a toda a humanidade, ele prefere deixar Joranum em paz até que consiga encontrar alguma pequena mudança capaz de corrigir a situação sem introduzir complicações desnecessárias. É por isso que Hugo está certo e Demerzeu é vulnerável. Seldon tinha escutado, mas não respondeu. Parecia perdido nos seus pensamentos. Minutos se passaram antes que declarasse: se Demerzeu não pode fazer nada, então a responsabilidade é minha. Se ele não pode fazer nada, por que você poderia? Por que não estou sujeito às leis da robótica? Não preciso me preocupar com o minimalismo. Para começar, vou falar com Demerzeu. Dors parecia levemente preocupada. Acha isso realmente necessário? Talvez seja imprudente revelar que existe uma ligação entre vocês dois. Chegamos a um ponto em que não adianta mais fingir que não existe uma ligação. É claro que não vou anunciar isso na holovisão, mas preciso vê-lo. Capítulo 5. A demora estava deixando Seldon irritado. 8 anos antes, logo depois de chegar a Trantor, podia tomar uma decisão e executá-la sem perda de tempo. Tinha apenas um quarto de hotel e uns poucos pertences a deixar para trás e estava livre para viajar à vontade pelos setores de Trantor. Agora, tinha que pensar nas reuniões do departamento, nas tarefas do dia a dia. Era difícil arranjar tempo livre para ir falar com Demerzeu. Além disso, o outro também tinha uma agenda apertada. Não era fácil conciliar os horários dos dois. Também não era fácil ver Dor sacudir a cabeça e dizer: não sei o que pretende fazer, Ari. Ele respondeu, com impaciência: nem eu mesmo sei o que pretendo fazer, Dors. Pretendo descobrir quando Demerzeu me receber. A sua primeira obrigação é para com a psicohistória. É o que ele vai lhe dizer. Talvez sim, talvez não. Quando finalmente conseguiu marcar um encontro para dali a 8 dias, recebeu uma mensagem na tela da parede do escritório, escrita com caligrafia ligeiramente arcaica. O texto era ainda mais arcaico: anelo por uma audiência com o professor Ari Seldon. Seldon ficou olhando para a mensagem, surpreso. Nem mesmo o imperador costumava receber bilhetes escritos em uma linguagem tão vetusta. Além disso, a assinatura não estava escrita em letras de forma, como de costume. Tinha sido desenhada com capricho, com um requinte que a deixava perfeitamente legível, mas ao mesmo tempo lhe emprestava a aura de uma obra de arte. A assinatura era de Laskin Joranum. Nada menos que Jojo, anelando por uma audiência. Seldon começou a rir baixinho. Agora estava clara a razão para a escolha de palavras e para a caligrafia. O autor queria transformar um simples pedido em objeto de curiosidade. Seldon não estava ansioso para conhecer o homem, ou por outra, normalmente não estaria. Tinha que admitir, porém, que o bilhete despertara o seu interesse. Pediu à secretária para reservar uma hora e um lugar para a reunião. Seria na universidade, e não na sua casa. Uma conversa de negócios, nada de pessoal. E teria que acontecer antes do encontro com Demerzeu. Isso para mim não é surpresa, Ari, disse Dors. Você brigou com seus amigos, um deles o seu braço direito, expulsou-os do campus, humilhou, na pessoa dos seus representantes. Por isso, quer conhecê-lo. Acho melhor ir com você. Seldon sacudiu a cabeça. Vou chamar Reich. Ele conhece todos os truques que conheço e é bem mais moço do que eu. Embora eu esteja certo de que não vou precisar de um guarda-costas. Por que diz isso? Porque ele vai me procurar na universidade. Estaremos cercados de estudantes. Joranum é o tipo de homem que planeja seus movimentos de antemão. Ele não se arriscaria a tentar alguma coisa no meu território. Tenho certeza de que vai se portar de forma civilizada. Fez Dors, levantando ligeiramente o canto da boca. É inteiramente mortal, concluiu Seldon. Capítulo 6. Ari Seldon se manteve impassível e baixou a cabeça apenas o suficiente para não ser descortês. Tinha-se dado ao trabalho de examinar uma série de holografias de Joranum, mas, como era frequente acontecer, o original, sem retoques, mudando constantemente em reposta a condições variáveis, não se parecia muito com as holografias. Talvez, pensou Seldon, fosse a resposta do observador ao original que tornava as coisas diferentes. Joranum era um homem alto, tão alto quanto Seldon,
mas maior em outras direções. E a diferença não estava nos músculos, porque dava a impressão de flacidez, embora não fosse exatamente gordo. Tinha rosto redondo, cabelos ruivos, olhos azuis. Usava um macacão desbotado e tinha um meio sorriso nos lábios que dava a impressão de afabilidade, embora deixasse claro, de alguma forma, que se tratava apenas de uma impressão. Professor Seldon, começou, com a voz grave e controlada de alguém que está acostumado a falar em público, é um imenso prazer conhecê-lo. Foi muita bondade sua concordar em receber-me. Espero que não se aborreça por ter trazido um companheiro, um dos meus braços direitos, sem lhe pedir permissão. O nome dele é Gambol Deinamarty. Acho que já se conhecem. É verdade. Lembro-me dele muito bem, disse Seldon, olhando para o outro e dirigindo-lhe um sorriso irônico. Da vez anterior, Namarty estava discursando no estádio universitário. Agora, tinha a oportunidade de examiná-lo com mais vagar. Era um homem de estatura mediana, rosto magro, muito pálido, cabelos escuros e boca larga. Sua expressão era de cautela. Meu amigo, Dr. Namarty, o título é em literatura antiga, pediu para vir comigo, afirmou Joranum. Ele queria lhe pedir desculpas. Olhou para Namarty e o outro disse, com voz impessoal, sinto muito, professor, pelo que aconteceu no estádio. Eu não sabia que precisava de permissão para falar no campus e me deixei levar pelo entusiasmo do momento. O que é perfeitamente compreensível, acrescentou Joranum. Ele também não sabia com quem estava falando. Acho que podemos esquecer aquele pequeno incidente. Estejam certos de que ele já foi esquecido, disse Seldon. Este é meu filho, Reich Seldon. Como podem ver, eu também trouxe um companheiro. Reich tinha o bigode preto e abundante que era a marca registrada dos Dalitas. Estava bem diferente de quando Seldon conhecera 8 anos antes, quando era um menino de rua, faminto e maltrapilho. Era baixo, mas rijo e flexível, e havia muito tempo que adotara uma expressão altiva para tentar acrescentar alguns centímetros espirituais à sua altura física. Bom dia, meu jovem, disse Joranum. Com dia, senhor, respondeu Reich. Sentem-se, por favor, disse Seldon. Posso oferecer-lhes alguma coisa para comer ou beber? Joranum levantou as mãos em sinal de recusa. Não, obrigado. Esta não é uma visita social. Sentou-se no lugar que Seldon indicara. Embora eu tenha esperança de que muitas visitas desse tipo venham a ocorrer no futuro. Se vamos falar de negócios, é melhor começarmos. Professor Seldon, fui informado a respeito do pequeno incidente que o senhor gentilmente concordou em esquecer. Imaginei por que razão se teria disposto a correr o risco que correu. Porque foi um risco, deve admitir. Na verdade, não achei que estivesse correndo nenhum risco. Discordo do senhor. Seja como for, tomei a liberdade de levantar alguns dados a seu respeito. Professor Seldon. O senhor é uma pessoa fascinante. Fui informado de que nasceu em Helicon. Sim, foi lá que nasci. Isso não é segredo. Faz 8 anos que está aqui em Trantor. Isso também não é segredo. E ficou famoso, logo ao chegar, por ter feito uma palestra a respeito de uma teoria revolucionária chamada de, como é mesmo o nome? Psicohistória. Seldon teve um pequeno sobressalto. Como se arrependia de ter cometido aquela imprudência. Só que, naturalmente, não podia saber na época que estava cometendo uma imprudência. Ele disse, um caso de entusiasmo juvenil. Não deu em nada. Verdade? Joranum olhou em torno com ar de surpresa. E no entanto está aqui, à frente do departamento de matemática de uma das maiores universidades de Trantor, com apenas 40 anos de idade. A propósito, tenho 42 anos, de modo que não considero muito velho. Deve ser um matemático muito competente para chegar tão depressa a essa posição. Seldon deu de ombros. Não compete a mim julgar. Ou talvez tenha amigos influentes. Nós todos gostaríamos de ter amigos influentes, Sr. Joranum, mas acho que não encontrará nenhum aqui. Professores universitários raramente têm amigos influentes, ou, como às vezes sou levado a pensar, amigos de qualquer espécie. Ele sorriu. Joranum retribuiu o sorriso. Não consideraria o imperador como um amigo influente, professor Seldon? Claro que sim, mas o que tem isso a ver comigo? Fui levado a crer que o imperador era seu amigo. Estou certo de que está nos registros, Sr. Joranum, que 8 anos atrás tive uma audiência com Sua Majestade Imperial. Ela durou menos de 1 hora e o imperador não demonstrou nenhuma amizade especial pela minha pessoa. Desde aquele dia, não tornei a vê-lo, a não ser, naturalmente, na holovisão. Professor,
Não é necessário falar com o imperador para tê-lo como um amigo influente. É suficiente estar nas boas graças de Eto Demerzeu, o primeiro-ministro. Demerzeu é seu protetor, o que significa que, para todos os efeitos práticos, o imperador também o é. Essa minha suposta relação com o primeiro-ministro está nos registros, ou encontrou qualquer coisa nos registros que o levou a concluir que sou um protegido de Demerzeu. Para que procurar nos registros quando é fato sabido que existe uma relação entre vocês dois? O senhor sabe que é verdade e eu sei que é verdade. Vamos aceitar isso como um fato e continuar. Por favor, acrescentou, levantando as mãos, não tente negar. Seria perda de tempo. Na verdade, disse Seldon, eu ia perguntar por que acha que ele me protegeria. Com que objetivo? Professor, está tentando me ofender fingindo pensar que sou um poço de ingenuidade? Mencionei a sua psicohistória, na qual Demerzeu está interessado. E eu lhe disse que foi um entusiasmo juvenil, que não deu em nada. Pode me dizer muitas coisas, professor. Não sou obrigado a acreditar no que me diz. Vamos, deixe-me falar francamente. Li o seu artigo original e tentei compreendê-lo com a ajuda de matemáticos de minha equipe. Eles me disseram que é uma fantasia, uma especulação irrealizável. Concordo com eles, disse Seldon. Mas tenho a impressão de que Demerzeu está esperando que a psicohistória seja desenvolvida e posta em prática. E se ele pode esperar, eu também posso. Seria mais interessante para o senhor, professor Seldon, que seja eu a esperar. Por quê? Porque Demerzeu não vai continuar por muito tempo no poder. A opinião pública está se voltando contra ele. Quando o imperador se cansar de um primeiro-ministro impopular, que ameaça arrastá-lo com ele para o ostracismo, tratará de arranjar um substituto. Pode ser até que recorra à minha humilde pessoa. E o senhor ainda vai precisar de um protetor, alguém que lhe permita trabalhar em paz e com verbas adequadas. E o senhor seria esse protetor? Naturalmente, e pelas mesmas razões que Demerzeu. Acho que a psicohistória me permitirá governar o império de forma mais eficiente. Seldon fez que sim com a cabeça, pensativamente, esperou um momento e disse, nesse caso, senhor Joranum, por que devo me preocupar? Sou um modesto professor e levo uma vida tranquila, envolvido em atividades pedagógicas e de pesquisa. Está me dizendo que Demerzeu é meu protetor atual e que será meu futuro protetor. Nesse caso, posso continuar a cuidar da minha vida. O senhor e o primeiro-ministro que se entendam. Seja quem for o vencedor, poderei contar com um protetor, ou pelo menos é o que está me dizendo. O sorriso de Joranum pareceu ficar ainda mais forçado. Namarti, ao lado dele, olhou de cara feia para Joranum e fez menção de dizer alguma coisa, mas o outro silenciou com um gesto quase imperceptível. Joranum disse, Doutor Seldon, o senhor é um patriota? Claro que sou. O Império deu à humanidade milênios de paz e progresso. É verdade, mas nos últimos 2 séculos o progresso foi bem menor. Seldon deu de ombros. Não sei do que está falando. Sabe, sim. Sabe que os últimos 2 séculos foram séculos de instabilidade política. Os reinados foram curtos. Alguns imperadores morreram assassinados. Não fale assim, interrompeu Seldon. Não vê que podemos ser acusados de traição? Está vendo? Disse Joranum, recostando-se no assento. Está vendo como se sente inseguro? O império se encontra em franca decadência. Estou disposto a dizer isso abertamente. Aqueles que me apoiam fazem porque sabem que é verdade. Precisamos de alguém ao lado do imperador que seja capaz de controlar o império, subjugar os movimentos rebeldes que parecem estar surgindo em toda parte, dar às forças armadas a liderança natural de que carecem no momento, reformular a economia. Seldon interrompeu com um gesto impaciente. O senhor se propõe a fazer tudo isso? Exatamente. Não é uma tarefa fácil e duvido que haja muitos voluntários, por motivos óbvios. Demerzeu certamente não é a pessoa indicada. Se ele continuar no poder, a decadência do império continuará até o colapso total. O senhor acha que será capaz de reverter o processo? Sim, Dr. Seldon. Com a sua ajuda. Com a ajuda da psicohistória. Talvez Demerzeu pudesse usar a psicohistória para evitar o colapso, se a psicohistória existisse. Ela existe, afirmou Joranum, calmamente. Não vamos fingir o contrário. Entretanto, isso não torna mais confortável a posição de Demerzeu. A psicohistória é apenas um instrumento. Precisa de um cérebro para compreendê-la e um braço para aplicá-la. E o senhor dispõe dos dois, ao que presumo? É verdade. Tenho as minhas qualidades. Quero que me dê a psicohistória. Seldon sacudiu a cabeça.
Pode querer à vontade. Ela não existe. Existe, sim. Não vou perder tempo com discussões tolas. Joranum inclinou-se para a frente, como se estivesse querendo introduzir a voz no ouvido de Seldon, em vez de deixar que as ondas sonoras a levassem até lá. O senhor afirmou que é um patriota. Preciso tomar o lugar de Demerzeu para evitar que o império seja destruído. Entretanto, o próprio processo de substituição pode enfraquecer o império de forma irreversível. Não desejo que isso aconteça. O senhor pode me ajudar a assegurar que a transição seja feita de forma suave, para o bem do império. Isso não é verdade, disse Seldon. Está me atribuindo conhecimentos que não possuo. Mesmo que estivesse disposto a ajudá-lo, não teria como fazê-lo. Joranum levantou-se bruscamente. Bem, já sabe o que penso e o que espero do senhor. Pense a respeito. E pense no império. Pode achar que tem uma dívida de amizade para com Demerzeu, o homem que está prestes a arruinar os milhões de planetas que abrigam a humanidade. Tome cuidado. O que fizer poderá abalar os fundamentos do império. Peço-lhe que me ajude em nome dos 4 trilhões de seres humanos que habitam a galáxia. Pense no império. A voz de Joranum se transformará quase num sussurro. Seldon sentiu-se emocionado. Nunca deixarei de pensar no império, assegurou. Então é tudo o que lhe peço no momento, disse Joranum. Obrigado por me receber. Quando a porta deslizou sem ruído e os 2 homens se retiraram, Seldon ficou olhando para eles, pensativo. Franziu a testa. Alguma coisa o incomodava, mas não sabia bem o que era. Capítulo 7. Os olhos escuros de Namarti permaneceram fixos em Joranum. Os 2 estavam no escritório do setor de Strelin. Era uma sede modesta, ainda eram fracos em Strelin, mas não seriam por muito tempo. Era espantoso como o movimento estava crescendo. Começara do nada, fazia 3 anos, e agora seus tentáculos se estendiam em alguns lugares com mais força do que outros, é claro, por todo o planeta. Os mundos exteriores ainda estavam praticamente intocados. Demerzeu se esforçara bastante para mantê-los satisfeitos, mas tinha sido um erro. Era ali, em Trantor, que as revoluções eram perigosas. Em outros lugares, podiam ser controladas. Ali, Demerzeu podia ser derrubado. Era estranho que não percebesse isso, mas Joranum sempre achará que a reputação de Demerzeu era exagerada, que se revelaria um adversário insignificante se alguém tivesse coragem de desafiá-lo, e que o imperador seria o primeiro a sacrificá-lo se achasse que sua própria segurança estava em jogo. Até o momento, pelo menos, todas as previsões de Joranum tinham se concretizado. Ele jamais fora derrotado, exceto em questões de menor importância, como aquele comício na universidade, interrompido graças à interferência de Seldon. Talvez fosse essa a razão pela qual Joranum insistira em avistar-se com o professor. Mesmo um pequeno percalço merecia ser investigado. Joranum gostava da sensação de infalibilidade e Namarti precisava admitir que a visão de uma série interminável de sucessos era a forma mais garantida de assegurar o sucesso continuado. As pessoas tendiam a evitar a humilhação da derrota colocando-se do lado vencedor, mesmo contra as próprias convicções. Mas será que a entrevista com Seldon tinha sido um sucesso, ou um segundo pequeno percalço se juntar ao primeiro? Namarti não gostara da ideia de acompanhar o chefe para desculpar-se humildemente e não achava que isso tivesse contribuído em nada para a causa. Agora Joranum estava ali sentado, em silêncio, obviamente perdido em seus pensamentos, mordiscando um polegar como se pudesse extrair dele algum tipo de alimento mental. Jojo, disse Namarti, baixinho. Era uma das poucas pessoas que podiam chamar Joranum pelo diminutivo usado pelas multidões. Joranum usava o apelido carinhoso para conquistar a estima das multidões, mas exigia respeito em particular, a não ser por parte dos poucos amigos que estavam com ele desde o começo. Jojo, repetiu. Joranum levantou os olhos. Sim, GD. O que foi? Parecia levemente irritado. O que vamos fazer com aquele tal de Seldon? Jojo? Fazer? Nada, no momento. Talvez ele passe para o nosso lado. Por que esperar? Podemos pressioná-lo. Basta puxarmos algumas cordinhas na universidade que a vida ficará insuportável para ele. Não, não. Até agora, Demerzeu tem nos deixado em paz. O idiota está nos subestimando. A última coisa que queremos é que ele entre em ação antes que estejamos preparados. E é o que pode acontecer se fizermos alguma coisa contra Seldon. Desconfio que Seldon desempenha um papel muito importante nos planos de Demerzeu. Por causa dessa tal de psicohistória. Isso mesmo. De que se trata? Nunca ouvi falar a respeito. Poucas pessoas ouviram.
É uma forma matemática de analisar as sociedades humanas, que na prática equivale a prever o futuro. Namarti franziu a testa e recuou ligeiramente. Será que Joranum estava brincando? Será que esperava que ele risse? Namarti tinha dificuldade em saber quando ou por que as pessoas esperavam que ele risse. Na verdade, raramente sentia vontade de rir. Prever o futuro? Como? Perguntou. Ah! Se eu soubesse, para que precisaria de Seldon? Francamente, não acredito nisso, Jojo. Como é que alguém poderia prever o futuro? Isso é coisa de charlatães. Eu sei, mas depois que Seldon acabou com seu comício, mandei investigá-lo. Em profundidade. Há 8 anos, ele chegou a Trantor e apresentou um trabalho a respeito da psicohistória em um congresso de matemática. Depois disso, a coisa morreu. Nunca mais foi mencionada por ninguém, nem mesmo Seldon. Nesse caso, parece que não tinha nenhum valor. Oh, não, pelo contrário. Se tivesse desaparecido lentamente, se tivesse sido ridicularizada, eu concordaria com você. Mas o fato de ter sido suprimida de forma completa e definitiva só pode significar que se tornou um segredo capital. Talvez seja por isso que Demerseu nada tem feito para nos deter. Talvez não esteja nos subestimando. Talvez esteja sendo guiado pela psicohistória, que está prevendo alguma coisa da qual Demerseu pretende tirar partido no momento oportuno. Se for assim, nossa única saída é recorrer também à psicohistória. Seldon afirma que a psicohistória não existe. Você não diria a mesma coisa no lugar dele? Ainda acho que devíamos pressioná-lo. Seria inútil, GD. Nunca ouviu a história do Machado de Vem? Não. É porque você não nasceu em Nishaya. É uma lenda famosa na minha terra natal. Para resumir, Vem era um lenhador que tinha um machado mágico capaz de derrubar qualquer árvore com um único golpe. Embora fosse extremamente valioso, o dono não se preocupava em escondê-lo ou defendê-lo, e mesmo assim ninguém se interessava em roubá-lo, porque Vem era a única pessoa capaz de levantar o machado. No momento, Seldon é a única pessoa capaz de usar a psicohistória. Se ele fosse forçado a cooperar conosco, jamais poderíamos confiar nos seus conselhos. Ele poderia perfeitamente nos sugerir uma linha de ação que nos parecesse perfeitamente razoável, mas que, a longo prazo, por algum detalhe sutil, nos levasse ao desastre. Não, ele precisa se juntar a nós voluntariamente e colaborar conosco porque deseja a nossa vitória. Como vamos conseguir isso? O filho de Seldon. Reich, acho que é esse o nome. Reparou nele? Não particularmente. GD, precisa ser mais observador. O rapaz me escutou com um brilho nos olhos. Ficou impressionado, tenho certeza. Se há uma coisa de que entendo, é da minha capacidade de impressionar as pessoas. Sei quando uma pessoa está prestes a ser convertida para a nossa causa. Joranum sorriu. Não foi o sorriso beatífico das aparições públicas, mas um sorriso genuíno, frio e ameaçador. Vamos ver o que podemos fazer com Reich, afirmou, e se, através dele, podemos chegar a Seldon. Capítulo 8. Depois que os dois políticos saíram, Reich olhou para Seldon e cofiou o bigode. O gesto era gratificante. Ali no setor imperial, alguns homens usavam bigodes, mas eram apêndices ralos, desprezíveis, de cor indefinida. A maioria raspava o lábio superior. Seldon, por exemplo, era e fazia muito bem. Com a sua cor de cabelo, um bigode ficaria ridículo. Ficou olhando para Seldon, que parecia perdido em seus pensamentos, à espera de que lhe desse atenção. Depois, não conseguiu mais se conter. Papai! Chamou. Seldon levantou os olhos e exclamou. O quê? Parecia um pouco aborrecido com a interrupção, pensou Rav. Ele disse, acho que não devia ter recebido aqueles dois. Por que não? Para começar, o mais magro, como é mesmo o nome dele? Aquele que enfrentou no estádio. Ele saiu daqui furioso. Mas ele me pediu desculpas. De má vontade. E o outro, Joranum, parece um tipo perigoso. E se eles estivessem armados? O quê? Aqui na universidade? No meu escritório? Impossível. Não estamos em Billy Bottom. Além do mais, se partissem para uma agressão, eram apenas dois. Eu saberia me defender. Não sei, não, papai. Você está ficando. Cuidado com o que diz, seu ingrato, disse Seldon, levantando o dedo em sinal de admoestação. Está começando a falar como a sua mãe. Eu não estou ficando velho. Pelo menos, não tão velho assim. Além disso,
Você estava comigo e é um truncador quase tão bom como eu. Reich torceu o nariz. Nem sempre a trunca resolve. Era inútil. Reich ouviu a própria voz e teve consciência de que, mesmo depois de 8 anos, ainda achava mais fácil falar com o sotaque da Lita, que o identificava como membro da classe pobre. E era baixo, também, a ponto de às vezes se sentir raquítico. Por outro lado, tinha seu bigode, e ninguém jamais o tratara com desprezo 2 vezes seguidas. O que vai fazer a respeito de Joranum? Perguntou. Nada, por enquanto. Escute, papai. Outro dia pedi uma listagem dos discursos de Joranum no meu computador. Todo mundo está falando nele, de modo que fiquei curioso para saber quais eram as suas propostas. Sabe de uma coisa? O que ele diz faz sentido. Não gosto dele, não confio nele, mas tenho que concordar com a maior parte de suas reivindicações. Ele quer que todos os setores tenham direitos e oportunidades iguais, o que é muito justo, não acha? Claro que acho. Todas as pessoas civilizadas pensam dessa forma. Então por que não é assim? Por que o imperador não toma uma providência? Nem Demerzeu? O imperador e o primeiro-ministro têm o império inteiro para cuidar. Eles não podem pensar apenas em Trantor. É fácil para Joranum falar em igualdade. Ele não tem nenhuma responsabilidade administrativa. Se estivesse no governo, descobriria que seus esforços estariam diluídos por um império de 25 milhões de planetas. Não apenas isso, mas teria que lutar contra os interesses dos próprios setores. Cada um está atrás de igualdade para si próprio, mas não defende a igualdade dos outros. Diga-me, Reich, você acha que Joranum deveria ter uma oportunidade para colocar suas teorias em prática? Reich deu de ombros. Não sei. Estou na dúvida. Mas se ele tentasse fazer alguma coisa contra você, estaria no seu pescoço em um piscar de olhos. Quer dizer que sua lealdade a mim é maior que a sua preocupação com o Império? É claro que sim. Você é meu pai. Seldon olhou para Reich com carinho, mas sentiu uma certa insegurança. Até que ponto podia chegar a influência quase hipnótica de Joranum? Capítulo 9. Seldon recostou-se na cadeira e o encosto se inclinou para trás, permitindo-lhe assumir uma postura semi-reclinada. Colocou as mãos atrás da cabeça e semicerrou os olhos. Mal parecia respirar. Dors Venabili estava do outro lado da sala, com o visor desligado e os microfilmes de volta no lugar. Acabará de rever o que escrevera a respeito do incidente de Fiorina, um episódio marcante na história de Trantor, e resolvera descansar tentando adivinhar no que Seldon estava pensando. Tinha que ser na psicohistória. Provavelmente passaria o resto da vida investigando as ramificações daquela técnica semicaótica e terminaria com um trabalho inacabado, deixando aos outros, a Maril, principalmente, se o rapaz também não se tivesse consumido no processo, com relutância, a tarefa de completá-lo. Entretanto, isso lhe dava uma razão para viver. Viveria mais tempo com o problema do que sem ele, e isso agradava a moça. Um dia o perderia, ela sabia, e o pensamento a entristeceu. Não parecia que seria assim no começo, quando sua tarefa era simplesmente a de protegê-lo para defender o que sabia. A partir de quando aquilo se tornará uma questão pessoal? Como podia ser uma questão pessoal? O que havia naquele homem que a fazia se sentir inquieta quando ele não estava por perto, mesmo quando sabia que se encontrava em perfeita segurança, de modo que as ordens que receberá não estavam sendo violadas? Só devia se preocupar com a segurança de Seldon. Como pudera permitir que outras coisas interferissem? Conversar a respeito com Demerzeu, quando a sensação se tornará inconfundível. O primeiro-ministro olhara para ela, muito sério, e dissera: você é uma criatura complexa, Dors, e não tenho resposta simples para lhe oferecer. Na minha vida, conheci vários indivíduos em cuja presença sentia-me melhor comigo mesmo. Tentei comparar o prazer que sentirá na presença dessas pessoas com a tristeza que senti quando elas finalmente se foram, para saber se o saldo tinha sido positivo ou negativo. Cheguei à conclusão de que o prazer de sua companhia superava de longe a tristeza de sua perda. Minha conclusão, portanto, é de que o que está experimentando agora fará bem a você. Dors pensou: Ari um dia deixará um vazio, e esse dia vai ficando cada vez mais próximo, mas não devo pensar nisso. Foi para não pensar no assunto que finalmente o chamou. Em que está pensando, Ari? Perguntou Seldon, focalizando os olhos com esforço. Na psicohistória, imagino. Deve ter encontrado outro beco sem saída. Ora, você está totalmente enganada. Ele deu uma risada. Quer saber em que eu estava pensando? Em cabelo. Cabelo? De quem? No seu cabelo. Há alguma coisa errada com ele?
Quer que eu o pinte de outra cor? Ou talvez, depois de todos esses anos, eu devesse deixar o grisalho aparecer? Deixe disso. Ninguém quer ver o seu cabelo grisalho. Mas o seu cabelo me fez pensar em outras coisas. Em Nishaya, por exemplo. Nishaya? O que é isso? Nishaya não fazia parte do reino pré-imperial de Trantor, de modo que não estou surpreso de que você nunca tenha ouvido falar nele. É um planeta pequeno, isolado, sem importância. Só o conheço porque me dei ao trabalho de consultar os registros. Bem poucos planetas entre os 25 milhões podem ser considerados importantes, mas duvido que exista um mais insignificante do que Nishaya. O que é muito significativo, você entende? Dors pôs de lado as suas anotações e disse: por que essa súbita tendência para falar por paradoxos, logo você, que afirma detestá-los? O que há de significativo no planeta ser insignificante? Oh, os paradoxos não me desagradam, quando são inventados por mim. Acontece que Joranum nasceu em Nishaya. Ah, é em Joranum que você está pensando. Isso mesmo. Estive lendo seus discursos, por insistência de Reich. Não fazem muito sentido, mas desconfio que quando são pronunciados por ele o efeito pode ser quase hipnótico. Pelo menos, Reich ficou muito impressionado. Calculo que o efeito sobre os Dalitas deve ser considerável. Ari. Joranum prega a igualdade entre os setores, o que agrada sobremaneira aos pobres térmicos. Lembrase de quando estivemos em Dal? Lembro-me muito bem, e, naturalmente, não culpo o rapaz. Só fico preocupado com o fato de Joranum ter nascido em Nishaya. Dors deu de ombros. Ora, Joranum tinha que nascer em algum lugar, e Nishaya, como qualquer outro planeta, tem sua cota de migrantes. É verdade, mas, como eu disse, dei-me ao trabalho de consultar os registros. Cheguei a entrar em contato hiperespacial com um funcionário subalterno. Isso me custou uma soma considerável que, em sã consciência, não posso cobrar do departamento. Descobriu alguma coisa que compense o investimento? Acho que sim. Sabe que Joranum está sempre contando pequenas histórias para ilustrar seus pontos de vista. Histórias passadas em Nishaya, seu planeta natal. Aqui em Trantor, essa tática rende bons frutos, pois o faz parecer um homem do povo, com uma filosofia simples e sempre um dito espirituoso na ponta da língua. Seus discursos estão coalhados dessas histórias. Através delas, faz questão de mostrar que veio de um mundo pequeno, que passou a infância numa fazenda, cercado pela natureza selvagem. Isso deixa as pessoas fascinadas, especialmente os trantorianos, que preferiam morrer a se verem cercados pela natureza selvagem, mas que mesmo assim adoram sonhar com esse tipo de vida. E daí? O engraçado é que a pessoa com quem conversei em Nishaya não conhecia nenhuma dessas histórias. Isso não é de surpreender, Ari. Nishaya pode ser um planeta pequeno, mas é um planeta. As histórias populares no setor em que Joranum nasceu podem não ser as mesmas do lugar onde vive o funcionário com quem você falou. Não. Histórias populares em geral são conhecidas em planetas inteiros. Além disso, tive muita dificuldade para entender o sujeito. Ele falava galáctico padrão com um forte sotaque. Pedi para falar com outras pessoas, só para conferir, e todas tinham o mesmo sotaque. E daí? Daí que Joranum não tem esse sotaque. Ele fala um excelente trantoriano. Melhor do que o meu. Meu R é forte, à maneira dos heliconianos. O dele, não. De acordo com os registros, tinha 19 anos quando chegou a Trantor. Em minha opinião, é simplesmente impossível passar os primeiros 19 anos de vida falando a versão nishayana do galáctico padrão e conseguir falar trantoriano sem sotaque. Olhe para Reich e sua maneira dalita de falar. Ele está aqui desde os 12 anos. Que é que você concluiu de tudo isso? O que concluí, depois de ficar a noite inteira aqui sentado, raciocinando, é que ele não pode ter nascido em Nishaya. Na verdade, acho que escolheu Nishaya como seu pretenso planeta natal simplesmente porque é tão insignificante, tão fora de mão, que ninguém pensaria em verificar suas alegações. Ele deve ter executado uma busca meticulosa para encontrar um planeta que atendesse às suas necessidades. Mas isso é ridículo, Ari. Por que ele mentiria a respeito do seu planeta natal? Para sustentar a farsa, teria que falsificar vários documentos. Acho que foi precisamente o que fez. Ele deve ter muitos seguidores nos órgãos públicos. Provavelmente, nenhum deles contribuiu com mais do que uma pequena alteração nos registros. Mesmo assim, por quê? Por que não quer que as pessoas saibam onde nasceu? Por que não? Todos os planetas do Império são iguais perante a lei. Isso não quer dizer muita coisa.
Esses ideais igualitários raramente são respeitados na prática. Então, de onde ele vem? Você faz alguma ideia? Faço. O que nos leva de volta à questão do cabelo. Como assim? Estava ali sentado com Joranum, olhando para ele, sentindo que havia alguma coisa errada, mas sem saber muito bem o que. De repente, compreendi que era o seu cabelo. Havia alguma coisa nele, uma vida, um brilho, uma perfeição que não combinava com o resto. Percebi então que seu cabelo era artificial, cuidadosamente implantado em um couro cabeludo que normalmente não teria um fio de cabelo. Não teria? Os olhos da moça se estreitaram. Era evidente que ela entenderá o que Seldon estava querendo dizer. Então ele nasceu em... Isso mesmo. Ele nasceu aqui mesmo em Trantor, no setor retrógrado, tradicionalista de Mikogen. É isso que está tentando esconder. Capítulo 10. Dors Venabili pensou friamente no assunto. Era sua única maneira de pensar. Nada de emoções. Fechou os olhos para concentrar-se. Fazia 8 anos que ela e Ari tinham estado em Mikogen e não haviam passado muito tempo naquele setor. Havia pouca coisa para apreciar ali, exceto a comida. As imagens chegaram à sua mente. A sociedade austera, puritana, machista, a preocupação com o passado, a remoção de todos os pelos do corpo, um processo doloroso a que se submetiam voluntariamente para se tornar diferentes dos outros, suas lendas, suas memórias, ou fantasias, de um tempo em que governavam a galáxia, em que suas vidas eram prolongadas, em que os robôs existiam. Dors abriu os olhos e perguntou, por que, Ari? Por que o quê, querida? Por que ele não quer que saibam que nasceu em Mikogen? Não acreditava que Seldon pudesse se lembrar de Mikogen tão bem quanto ela. Na verdade, sabia que isso era impossível. Por outro lado, Seldon podia pensar melhor do que ela, ou pelo menos podia pensar de forma diferente. Dors se lembrava dos fatos e extraía deles todas as consequências lógicas. Seldon era capaz de voos mais altos. Ele gostava de dizer que a intuição era privilégio do assistente, Amaril, mas a moça não se deixava enganar. Seldon gostava de bancar o matemático frio, que encarava o mundo com total isenção, mas Dors sabia que não era bem assim. Por que ele não quer que saibam que nasceu em Mikogen? Repetiu, enquanto Seldon continuava ali sentado, com aquela expressão nos olhos que Dors sempre associara ao esforço para extrair mais uma pequena gota de validade e consistência dos conceitos da psicohistória. É uma sociedade austera, uma sociedade limitadora, afirmou Seldon, afinal. Existem aqueles que se revoltam contra a mania que eles têm de controlar cada ato, cada pensamento. Existem aqueles que não podem ser domados, que anseiam pela liberdade que o mundo exterior tem a oferecer. É compreensível. Esses descontentes implantam cabelos artificiais? Não, nem todos. Na maioria dos casos, os rebeldes. É assim que os micogenianos chamam os desertores, e sentem desprezo por eles, é claro, usam perucas. É muito mais simples, mas menos satisfatório. Pelo que me contaram, apenas os rebeldes mais extremados implantam cabelos. O processo é difícil e doloroso, mas os resultados são excelentes. Nunca vi pessoalmente um exemplo, mas já tinha ouvido falar da técnica. Passei anos estudando os 800 setores de Trantor, na tentativa de formular as regras básicas e as equações da psicohistória. Ainda não consegui muitos resultados, infelizmente, mas aprendi alguma coisa. Mas por que os rebeldes têm que ocultar o fato de que nasceram em Mikogen? Pelo que sei, não são perseguidos. Não, não são. Na verdade, os micogenianos não são considerados inferiores. É pior do que isso. Eles não são levados a sério. São inteligentes, todos reconhecem, instruídos, bem educados, cultos, excelentes cozinheiros, muito trabalhadores, mas ninguém os leva a sério. Os outros trantorianos acham que suas crenças e costumes são ridículos, totalmente divorciados da realidade. E essa pecha se estende a todos os micogenianos, até mesmo os rebeldes. Ninguém consideraria seriamente a possibilidade de um micogeniano chegar ao poder. Ser temido pode ser desejável para um governante. Ser odiado não é o fim do mundo. Ser ridicularizado, porém, isso é fatal. Joranum quer ser o próximo primeiro-ministro, e para isso tem que ocultar a sua origem. Assim, apresenta-se como nativo de um planeta obscuro, a muitos anos-luz de distância de Mikogen. Existem pessoas que são naturalmente calvas. Nunca tão completamente depiladas quanto os micogenianos. Nos mundos exteriores não teria muita importância. Lá, poucos ouviram falar em Mikogen.
Os micogenianos são tão isolacionistas que poucos deles já viajaram para fora do planeta. Aqui em Trantor, porém, a coisa é diferente. As pessoas podem ser calvas, mas em geral têm um resto de cabelo que revela que não são micogenianas ou deixam crescer a barba. Os poucos infelizes que são totalmente desprovidos de pelos, em geral por causa de uma doença qualquer, devem passar por maus momentos. Provavelmente andam por aí com um atestado médico, para provar que não nasceram em micogem. Dors franziu a testa e perguntou: isso nos ajuda em alguma coisa? Ainda não sei. Você não poderia tornar público que ele é um micogeniano? Talvez não seja fácil. Ele deve ter tomado precauções para ocultar sua origem. Mesmo que isso fosse possível. Sim? Seldon deu de ombros. Não quero estimular a discriminação racial. A situação social em Trantor já está suficientemente complicada. Prefiro não despertar paixões que nem eu nem ninguém poderia controlar. Por isso, só usarei esse tipo de argumento como último recurso. Então você também pratica o minimalismo. É claro. Nesse caso, o que pretende fazer? Tem um encontro marcado com Demerzeu. Talvez ele tenha alguma ideia. Dors olhou para ele, muito séria. Ari, você está caindo na armadilha de esperar que Demerzeu resolva todos os problemas para você? Não. Mas talvez ele seja capaz de resolver pelo menos este. E se ele não for capaz? Então terei de pensar em alguma coisa, não é mesmo? Em que, por exemplo? Seldon franziu a testa, aborrecido. Dors, não sei. Não espera que eu seja capaz de resolver todos os problemas. Espera. Capítulo 11. Eto Demerzeu não era visto com frequência. Preferia permanecer nos bastidores, por várias razões. Entre elas a de que sua aparência praticamente não mudava com o passar do tempo. Fazia anos que Ari Seldon não via, a não ser em algumas de suas breves aparições em público. A última conversa que tivera com ele em particular ocorrerá há muito tempo. Ao encontrar-se com Demerzeu, lembrou-se daquela época com nostalgia. O fato de que Demerzeu parecia exatamente o mesmo só contribuiu para acentuar esse sentimento. O rosto ainda era forte, as feições regulares. Ainda era alto e bem proporcionado. Tinha o mesmo cabelo castanho, com reflexos dourados. Não era bonito, mas conservava a aparência distinta. Parecia o protótipo do primeiro-ministro do Império, mais do que qualquer ocupante anterior do cargo. Era naquela aparência, pensou Seldon, que estava parte do seu poder sobre o imperador, e portanto sobre a corte imperial, e portanto sobre o império. Demerzeu se aproximou, com um sorriso amável nos lábios que, curiosamente, não alterava em nada a seriedade da sua postura. Ari, é um prazer tornar a vê-lo, disse. Estava com medo de que mudasse de ideia e cancelasse a entrevista. E eu estava com medo de que o senhor a cancelasse, primeiro-ministro. Pode me chamar de Eto, se não quiser usar o meu nome verdadeiro. Sabe que não posso usá-lo. Meus lábios se recusariam a pronunciá-lo. Sabe disso muito bem. Não quando estamos sozinhos. Fale. Quero ouvi-lo. Seldon hesitou, como se não pudesse acreditar nas palavras do outro. Dancei, disse, afinal. R. Daniel Olival, corrigiu Demerzeu. Muito bem. Quero que jante comigo, Ari. Se eu jantar com você, não terei que comer, o que será um alívio. Como quiser. Se bem que comer sozinho não é a ideia que faço de um jantar entre amigos. Preferia que comesse alguma coisa, se for para lhe agradar. Só que não posso deixar de pensar, disse Seldon, com ar preocupado, que talvez não seja prudente passarmos muito tempo juntos. Não se preocupe. Estou cumprindo ordens de Sua Majestade Imperial. Como assim, Daniel? O próximo Congresso Decenal de Matemática vai ser daqui a 2 anos. Você parece surpreso. Tinha esquecido? Não. Simplesmente não tenho pensado no assunto ultimamente. Pretende comparecer? Da última vez, você foi uma das atrações. É verdade. Com a minha psicohistória. Grande sucesso. Você chamou a atenção do imperador. Nenhum outro matemático conseguiu essa proeza. Foi você quem se interessou por mim, e não o imperador. Depois, tive que fugir e permanecer fora das vistas do imperador até ter certeza de que estava no caminho certo. Você então permitiu que eu permanecesse em uma obscuridade segura. Ser o chefe do departamento de matemática de uma grande universidade não é exatamente o que eu chamaria de obscuridade. É, sim, porque esconde as minhas pesquisas no campo da psicohistória. Ah, a comida está chegando. Vamos falar de coisas mais amenas. Como vai Dors? Ela é maravilhosa.
Uma esposa e tanto. Seu único defeito é preocupar-se demais com a minha segurança. É o trabalho dela. Dors vive me lembrando isso. Falando sério, Daniel, sou muito grato a você por nos ter apresentado. Obrigado, Ari, mas, para ser franco, não estava pensando em casamento. Especialmente para Dors. Mesmo assim, obrigado pelo presente. Sinto desapontá-lo, mas esse presente, como a minha amizade, talvez ainda venha a trazer-lhe decepções. Seldon não soube o que responder, e por isso, atendendo a um gesto de Demerseu, concentrou-se no prato que estava à sua frente. Depois de algum tempo, fez um gesto com a cabeça para o pedaço de peixe que estava no garfo e disse: não reconheço o organismo, mas certamente é um prato micogeniano. Acertou em cheio. O imperador aprecia a cozinha de Micogen, pelo menos de vez em quando. E sei que você a adora. É a desculpa que eles têm para existir. A única desculpa. Pelo menos, na minha opinião. Sei que para você é diferente. Tem razão. Seus ancestrais, há muitos anos, habitavam o planeta Aurora. Viviam 300 anos, em média, e eram os senhores de 50 planetas da galáxia. Foi um aurorano quem me projetou e construiu. Conheço melhor a história de Aurora do que qualquer micogeniano. Um dia, porém, faz muito, muito tempo, eu os deixei. Escolhi o que me pareceu mais apropriado para o bem da humanidade, é o que venho fazendo desde então. Podemos ser ouvidos? Perguntou Seldon, subitamente preocupado. Demerseu pareceu achar graça. Só agora você pensou nisso? Não se preocupe. Tomei as precauções necessárias. Além disso, você não foi visto por muitos olhos quando entrou aqui, nem será visto por muitos quando sair. E aqueles que o virem não ficarão surpresos. Tenho fama de ser um matemático amador de grandes pretensões, mas pouca competência. Isso serve de consolo para os membros da corte que não simpatizam comigo. É natural, portanto, que eu esteja interessado no próximo congresso. Na verdade, é sobre isso que eu queria conversar com você. Não sei em que posso ajudar. Só há um assunto que estou em condições de discutir, mas não posso fazê-lo. Se comparecer ao congresso, será apenas como espectador. Não pretendo apresentar nenhum trabalho. Compreendo. Entretanto, aconteceu uma coisa curiosa. Sua Majestade Imperial se lembrou de você. Graças a você, suponho. Não. Não tive nada a ver com isso. Às vezes, Sua Majestade Imperial me surpreende. Ele sabe que está para acontecer mais um congresso e aparentemente se lembra da sua palestra de 8 anos atrás. Continua interessado na psicohistória, entende? É possível até que peça para vê-lo. Seria uma grande honra ser chamado 2 vezes à presença do imperador em um período de menos de 10 anos. Você está brincando. O que eu ganharia com isso? Nada, provavelmente, mas quem é convocado para uma audiência não pode recusar. Como vão seus jovens pupilos, Hugo e Reich? Você deve estar farto de saber. Imagino que me vigie de perto. Claro que sim, mas apenas no que diz respeito à sua segurança. Sou muito ocupado e não tenho o dom da onisciência. Dors não conta tudo a você? Não. Ela evita falar comigo, a não ser que seja absolutamente necessário. Acho que não se sente bem no papel de espiã. Seldon fez que sim com a cabeça. Meus rapazes vão bem. Cada vez fica mais difícil lidar com Hugo. Ele é melhor psicohistoriador do que eu e acha que estou indo muito devagar. Quanto a Reich, é um moleque adorável. Sempre foi. Ele me conquistou quando era um menino de rua e, o que é ainda mais surpreendente, conquistou Dors. Acredito sinceramente, Daniel, que se Dors enjoasse de mim e tivesse vontade de ir embora, continuaria comigo assim mesmo por causa de Reich. Se Rachel de Wai não simpatizasse com Reich, ele não estaria aqui hoje. Teria sido executado. Remexeu-se na cadeira, inquieto. Não gosto de pensar nisso, Daniel. Foi um acontecimento totalmente acidental, imprevisível. Como a psicohistória poderia ter ajudado? Não me disse que a psicohistória é capaz de lidar apenas com probabilidades e com grandes números, não com indivíduos. Mas se um indivíduo é muito importante, acho que você vai chegar à conclusão de que nenhum indivíduo é realmente importante. Nem mesmo eu, ou você. Talvez tenha razão. Entretanto, por mais que eu tente, não consigo deixar de pensar em mim mesmo como uma pessoa importante. E você é importante, também. Foi por isso que vim discutir um certo assunto com você. Quero que seja franco comigo. Preciso saber. Saber o quê? Os restos da refeição tinham sido tirados e a iluminação reduzida,
o que dava a impressão de maior privacidade. Joranum, respondeu Seldon. Ele cuspiu a palavra, como se não fosse necessário dizer mais nada. Ah, entendo. Você sabe muita coisa sobre ele. É claro. Como poderia ser de outra forma? Pois eu quero que me conte. Em que exatamente você está interessado? Ora, Daniel, deixe de evasivas. Ele é perigoso? Claro que é. Tem alguma dúvida? Quero dizer, é perigoso para você? Para sua posição como primeiro-ministro? A resposta ainda é afirmativa. E permite que ele continue a ameaçar você? Demerseu se inclinou para a frente, apoiando o cotovelo na mesa. Certas coisas não dependem da minha permissão. Ari. Vamos ser realistas. Sua Majestade Imperial, Cleon Yi, está no trono há 18 anos, e durante todo esse tempo tenho sido seu primeiro-ministro, depois de ocupar um cargo secundário nos últimos anos do reinado do seu pai. É um longo tempo e os primeiros-ministros raramente permanecem muito tempo no poder. Você não é um primeiro-ministro comum, Daniel, e sabe disso. Você precisa continuar no poder até que a psicohistória esteja totalmente desenvolvida. Não sorria para mim. É verdade. Quando nos conhecemos, 8 anos atrás, você me disse que o Império estava em franca decadência. Será que mudou de ideia? Não. Claro que não. Nos últimos anos, a decadência se acentuou ainda mais, não é? É verdade. Apesar de todos os meus esforços, as coisas pioraram. O que aconteceria sem você? Joranum está levantando o Império contra sua pessoa. Trantor, Ari, Trantor. As províncias estão sob controle e razoavelmente satisfeitas, apesar da recessão e das quedas no comércio. Mas é Trantor que importa. Trantor, o planeta em que vivemos, a capital do Império, o centro administrativo, é que pode derrubar você. Não conseguirá se manter no cargo se Trantor disser não. Concordo. Se você sair, quem cuidará das províncias? Quem impedirá que o Império entre rapidamente em colapso? Concordo que isso é uma possibilidade. É por isso que você precisa tomar uma providência. Hugo acredita que sua posição está seriamente ameaçada. É o que diz a sua intuição. Dors acha a mesma coisa, e explica tudo em termos das 3, ou por outra, em termos das 4 leis da robótica, completou Demerseu. Reich parece concordar com as teses de Joranum. Ele é um Dalita, você entende. E eu estou preocupado, e por isso vim falar com você. Acho que preciso que alguém me tranquilize. Diga-me que a situação está sob controle. Eu faria isso, se fosse verdade. Infelizmente, não posso tranquilizá-lo. Eu estou correndo perigo. E não está fazendo nada? Estou. Sim. Faço o que posso para atender aos descontentes e para rebater as acusações de Joranum. Mas parece que o que estou fazendo não é suficiente. Seldon hesitou e depois disse: tenho razões para crer que Joranum é um micogeniano. É mesmo? É o que penso. Poderíamos usar isso contra ele, mas acho que seria arriscado desencadearmos as forças do preconceito. Tem razão. Muitas das coisas que poderíamos fazer podem causar efeitos colaterais indesejáveis. Quero que entenda, Ari, que não tenho medo de deixar meu cargo, se tiver certeza de que meu sucessor continuará o meu trabalho de retardar o máximo possível a decadência do Império. Entretanto, se meu sucessor fosse Joranum, as consequências seriam desastrosas. Então qualquer coisa que você faça para detê-lo será justificada. Não é bem assim. O Império pode entrar em colapso mesmo que Joranum seja derrotado e eu continue no poder. Por isso, não devo fazer nada contra Joranum se não tiver certeza de que meus atos não contribuirão para acelerar a decadência do Império. Até o momento, não encontrei nenhuma linha de atenção que esteja de acordo com esse requisito. É esse o meu dilema. O dilema do minimalismo, murmurou Seldon. O que disse? Dors me explicou que você talvez estivesse de mãos atadas por causa do princípio do minimalismo. É verdade. Então de nada adiantou eu vir aqui, Daniel. Está querendo dizer que veio para ser tranquilizado e vai sair tão apreensivo quanto chegou. Infelizmente. Mas eu também quis falar com você porque queria ser tranquilizado. Por mim, por você e a sua psicohistória. A saída que não consigo encontrar sozinho, talvez consiga encontrar com o auxílio da psicohistória. Seldon suspirou fundo. Daniel, a psicohistória ainda não está desenvolvida a esse ponto. O primeiro-ministro olhou para ele, muito sério. Você teve 8 anos, Ari. Poderia levar 80 ou 800 e não encontrar uma resposta. É um problema muito difícil.
Não espero que a técnica esteja totalmente desenvolvida, Ari, mas pode ser que você tenha um esboço, um arcabouço, um princípio que eu possa usar para formular um plano de ação. Algo imperfeito, talvez, mas melhor que simples adivinhação. Nem mesmo isso, afirmou Seldon, em tom desanimado. Vamos resumir a situação. Você precisa deter Joranum e continuar no poder para manter a estabilidade do Império por um tempo suficiente para que eu desenvolva a psicohistória. Não poderá conseguir o seu intento, porém, a menos que eu desenvolva primeiro a psicohistória. É isso? Parece que sim, Ari. Nesse caso, entramos em um círculo vicioso e o Império está com os dias contados. A menos que aconteça algo imprevisto. A menos que você faça algo imprevisto acontecer. Eu? Daniel, o que posso fazer sem a psicohistória? Não sei, Ari. Seldon levantou-se para sair, abatido.